Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast, como eu sempre digo no começo de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias. Eu espero que você saia daqui encorajado para tirar algum sonho que ainda está no papel, né? Ainda dá tempo de tirar coisas da gaveta. E é isso. Hoje eu tô aqui com o Cauã. Cauã, se apresenta ali pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cauã, sou estudante de publicidade e líder do movimento Eu Acredito na Minha Geração. Acho que é isso que eu tenho pra falar por enquanto. Legal. Eu gosto de sempre fazer uma pergunta aleatória no começo de cada episódio. E para você, eu sempre pergunto da escola, né? Mas eu quero perguntar para você quem era você na escola bíblica dominical? Era o que prestava atenção? Era o bagunceiro? Quem era você? Um pouco de tudo. Eu sempre fui meio nerd, né? Mas a gente fazia bagunça, mas era meio assim, né? É, era, era inteligente, então, tipo, eu respondia rápido, interagia bem, mas sempre quando tinha aquela brecha pra fazer aquela zoeirinha básica, a gente entrava no meio também. Tá Uhum. bem assim. Legal. Eu queria começar falando um pouco sobre o movimento, porque a minha amiga, né, a Thalita, que me indicou você, falou: Nossa, acho que você vai amar ter um papo com ele. Eu queria conversar com você sobre isso, porque eu sei que você é um dos líderes do movimento, mas tem outras pessoas que lideram junto com você. E eu queria saber como que surgiu essa ideia de começar um movimento de jovens e fazer tudo isso que vocês fazem através das redes sociais e com apoio de cada igreja, né, de cada líder aí, vocês fazem esses cultos. Então eu queria saber como que foi que surgiu essa inspiração, como que os líderes apareceram, como que tudo começou. Amém, então. Esse projeto, ele iniciou primeiramente comigo. Uma coisa que me incomodava muito é que as nossas igrejas, elas, elas trabalham para dentro de si mesmas, né? Fazem eventos para dentro, cultos, congressos, mas existe uma necessidade muito grande delas saírem para fora, evangelizarem, serem mais ativas na questão do evangelismo, principalmente para ganhar os jovens. Eu via muitos amigos meus, conhecidos, que frequentavam tabacarias e esses lugares lotados de jovens. E geralmente as igrejas elas não são tão cheias de jovens assim, né? Então isso eu ficava um pouco preocupado falando assim, poxa, como é que nós vamos fazer para poder alcançar esse pessoal aí, né? Porque, querendo ou não, existe uma deficiência de comunicação entre a geração mais velha e a nossa geração. Então, por mais que alguém até possa ir lá falar, mas quando alguém mais jovem, na mesma faixa etária ali, chega, conversa, eu acho que tem um alcance maior porque aquela pessoa vai se identificar mais. Então, a gente começou fazendo os cultos aqui próximo, no lugar que a gente mora, na Praça do Coqueiro. E aí surgiu a ideia de a gente ir para o Vila Lobos. E aí foi crescendo, a gente foi se tornando cada vez mais conhecido. E aos poucos, Deus ele foi trazendo mais pessoas, agregando pessoas para participarem do movimento. E algumas dessas pessoas começaram lá com a gente, hoje são líderes do projeto também. E a gente está caminhando de passos pequenos, devagarzinho, mas Deus tem abençoado muito a gente. Uhum. Você falou sobre essa deficiência na comunicação, né, entre a, a geração mais antiga e essa nova geração, e eu enxergo a mesma coisa que você. E uma coisa que eu vejo também é que muitas vezes o jovem cristão ele não sabe se comunicar com um jovem que não é cristão. Ele não sabe, Então, ele não sabe, é como se tudo bem, eles estão em lugares diferentes, mas a comunicação ela não acontece, porque o jovem cristão ele está na bolha dele e para a antiga geração, quando esse jovem fura a bolha e começa a conversar com outras pessoas e ir para tipo começar a debater ideias mesmo assim, se vê como uma coisa perigosa e não como uma coisa boa e saudável, tanto para o jovem estourar a bolha dele e evangelizar aquela pessoa,
tanto pro outro, que vai olhar e falar assim, nossa, crente não é tão careta assim, sabe? Tipo, crente sabe conversar sobre as coisas, não é só Bíblia o tempo todo, a gente são pessoas normais também, né? Então, acho que não é só uma falta de comunicação, uma deficiência de comunicação entre a outra geração, mas até mesmo nos jovens, porque não sabe como se comportar perto de alguém que, tipo, não professa a mesma fé, né? É porque, na verdade, assim, existem, tipo, os dois extremos, né? Da linguagem. Ou a gente vai querer usar o evangeliquez, né? Ou irmão, irmã, varoa, varoa, vaso, vaso, né? Essa comunicação que a gente usa muito dentro da nossa igreja, principalmente eu sou da Assembleia de Deus, então, evidentemente, pentecostal, utiliza muito. Ou então, aquela pessoa ela vai forçar uma linguagem que não é própria dela para querer alcançar aquela pessoa. Por exemplo, ela vai chegar numa rodinha e vai querer, mano, que não sei o quê, e algo forçado, para tentar, tipo, falar igual as pessoas ali, não. Acho que a comunicação ela precisa ser mais clara possível, mais limpa possível e mais direta. Porque, assim, nós vemos no Brasil, e o Brasil é um país que já é cristianizado. As pessoas, elas conhecem não, elas sabem sobre Jesus, né? Melhor dizendo. Então, todo mundo sabe que é uma Bíblia, todo mundo sabe que é o Evangelho, todo mundo sabe que é uma igreja. O problema é fazer com que as pessoas elas se sintam atraídas para estar dentro de uma igreja. E aí que tá, porque às vezes ela olha para aquele ambiente e elas não se identificam, exatamente porque não há uma conexão. Então a gente tem que criar uma conexão entre nós e eles. E essa conexão ela começa na questão da amizade, né? Como que Jesus ele ganhou os apóstolos, né? Eles eram amigos. Jesus era amigo dos 12. Então eles comiam junto, eles estavam juntos nos mesmos lugares. Então ali nas conversas, no relacionamento é que foi desenvolvendo esse discipulado. Exatamente. Eu acredito muito nisso mesmo. E por um tempo, acho que foi ano passado isso, eu estava fazendo um tempo de discipulado também com umas amigas minhas, porque a gente sentia falta disso também dentro da igreja, sabe? De ter discipulado, sabe? De ter pessoas para conversar da Bíblia, de ter pessoas para falar da palavra de Deus, porque a gente está numa geração em que tudo é muito, sabe? Nada passa despercebido. O cancelamento, tudo é muito, sabe? Mas em questão de Bíblia, em questão de conhecimento da palavra de Deus mesmo, e um conhecimento real, de verdade, verdadeiro da palavra de Deus, a gente não tem muito. A gente tem pessoas que são convencidas pela palavra e acham que podem falar sobre a palavra, e não pessoas que realmente tiveram uma transformação e que através disso a sua vida foi mudada, a vida das pessoas que estavam ao redor dela foi mudada e transformada. E a gente estava fazendo esse discipulado e foi muito bom, porque a gente consegue ver o que a gente precisa mudar mesmo. E como você falou, o que muda muitas vezes é o relacionamento. É o relacionamento com pessoas que professam a mesma fé, é o relacionamento com pessoas que às vezes você não concorda com aquilo que elas fazem, mas que você, por saber quem Jesus é, você sabe que Jesus ele não estava só na rodinha daqueles que eram santos e puros, porque até mesmo aqueles que se diziam santos e puros no tempo de Jesus foram chamados de víboras, né, por João Batista, né? Foram chamados as piores coisas, porque eles queriam impor um peso e falar de uma coisa que nem eles viviam, sabe? Era um peso para o povo, mas que eles não É a questão viviam. da religiosidade, né? É igual, às vezes a gente não se aproxima, você falou, né? Das pessoas, a gente não fura a bolha por causa de mera religiosidade. Porque se eu ficar muito com fulano, eu vou me contaminar. E na verdade não, né? Jesus, ele é um exemplo, né? A lei dizia que a pessoa que ela fosse profeta, ela fosse sacerdote ali, ela não poderia tocar em coisa impura, né? E quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, né? Era para Jesus, na mente da sociedade, ter sido contaminado. Mas acontece o contrário. Dele sai virtude que purifica ela. Então, nós, quando nós estamos no meio do ambiente, nós temos que ser sal e luz, como Jesus disse, né? Nós temos que purificar aquele ambiente, iluminar aquele ambiente, temperar aquele ambiente. Claro que, para isso, a gente precisa de um preparo, né? Não é só chegar lá, galera, cheguei, vamos todo mundo para Jesus, não. A gente tem que ter todo um preparo, todo
uma estratégia, né? E, assim, existe até um treinamento também, né? A gente, por trás do projeto Eu Acredito, existe toda uma plataforma que a gente foi conhecendo de outros projetos, e existe um negócio chamado Unidade São Paulo, que é vários movimentos igual nossos pela cidade, né? A gente tem conexão, e ali o pessoal ali criaram uma conexão entre eles, os movimentos. Então, assim, existem treinamentos de evangelismo, existem várias técnicas também, a gente pode dizer assim também, porque, assim, não adianta você ser só, eu quero falar de Jesus para todo mundo, mas se você querer falar, mas não saber como, é pior, porque às vezes você querer forçar Jesus goela abaixo das pessoas, ou então você vai ser meio inconveniente, ou então você vai querer fazer um papel que não é seu, que é querer convencer as pessoas do pecado dela, que não é nosso papel, o papel do Espírito Santo, né? Então, a gente tem toda essa junção de fatores que faz com que o evangelismo seja fracasso, né? E, por exemplo, dependendo do ambiente que você vai evangelizar, como você vai chegar, como que você vai abordar as pessoas, que tipo de coisa você deve falar, que tipo de coisa você deve evitar. Então, tem uma série de fatores que contribuem. E, às vezes, a gente tem muita gente na igreja, muita gente mesmo que tem um chamado evangelístico, só que não sabe como desenvolver isso, né? E aí, como eu disse, às vezes cai naquele extremo de você ser uma pessoa muito religiosa, né? Ou cai no extremo contrário, de você ser muito liberal, querer aceitar tudo de braços abertos e, não, vem todo mundo, entendeu? Só para encher a igreja. Isso também não é evangelho, né? Simplesmente encher a igreja. O evangelho, ele se preocupa com transformação de pessoas, transformação de vida. E isso não é do dia para a noite, isso é processo, né? Que acontece no discipulado. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi. Você falou, né, que várias pessoas que começaram com você agora são líderes, né? Te ajudam aí nesse projeto. E eu queria que você me falasse como foi para você essa transição de, tá, o projeto começou comigo, eu faço todas as coisas, eu tô na direção 100% das coisas e de como as coisas estão fluindo. E agora eu tenho que dividir isso com outras pessoas. Eu tenho que deixar as outras pessoas fluírem no dom que Deus deu para elas também. Como foi para você ter que lidar com isso, né? Porque o ser humano por si só ele é egoísta e ele quer tudo para ele, né? Então como foi para você ter que dividir isso? Mas foi tranquilo. Por exemplo, começou eu, né, a iniciativa, depois o Kevin, que a gente já se conhecia na escola. E aí o restante, isso, eu falei, a gente tem um relacionamento muito bom entre nós. Então a gente sempre tá marcando rolê, sempre tá marcando alguma coisa pra ter comunhão. E assim, como posso dizer, é como se fosse uma democracia, né? A gente tem um pensamento muito na mesma visão, a gente deve dar uma alinhada sobre essas coisas. E às vezes um dá uma ideia aqui, outro dá outra ideia ali, a gente vai juntando, vai costurando tudo. Por mais que eu tenha iniciado, fundado o projeto, eu não sou a pessoa que vai dar a palavra final. Não. É tudo combinado, é tudo ali. O que você acha disso? Acho melhor fazer tal coisa. Vamos fazer o evento tal dia não dá. Vamos fazer nesse aqui que eu acho que é uma data melhor. Então é tudo assim, conversado. Deus, ele foi enviando pessoas, né? Começou com uma galera, né? Toda empolgada. Só que aí tinha gente que não estava na mesma visão. Então Deus foi deixando só as pessoas, incluindo pessoas que estavam apenas na mesma visão do projeto. E ali, aos poucos, a gente foi sendo estruturado. O projeto ele completou, ano passado, 4 anos. A gente começou no finalzinho de 2019. Mentira, finalzinho de 2018. Novembro de 2018, a gente fez o nosso primeiro culto. E aí, foi o culto na Praça do Cantagalo. Em abril de 2019, a gente fez o primeiro culto no Vila Lobos. E aí, a gente fez algumas eventos em igrejas também. E aí, foi indo. Então, assim, é uma democracia, podemos dizer assim.
cada um dá uma opinião e aí a gente vai juntando, vai unindo todas as ideias numa só e aí ele vai fluindo. Uhum. E me fala um pouco sobre o evento de vocês, sobre evangelismo, sobre os cultos que vocês fazem, como que funciona, como as pessoas fazem para participar do projeto de vocês também, porque eu sei que vocês têm uma página, né? Então me fala como que funciona isso. Sim. Então, a gente tenta, bom, evangelismo, né? A gente tem uma visão de evangelismo que ela foge um pouco do tradicional, né? Por exemplo, a gente não, uma coisa que, sei lá, a gente não gosta de entregar folhetinho, né? Isso não é nossa vibe. O que a gente faz? A gente vai lá, tem o Parque Vila Lobos, que é um dos pontos principais ali. A gente também faz evangelismo aqui próximo da gente, na Praça do Santa Galo, Praça do Coqueiro, lugares próximos aqui da nossa região. A gente é situado aqui em Pirituba, Jaraguá. Mas o Vila é uma referência pra gente porque é o mais popular, né? É o lugar que é mais cheio também. Então, por exemplo, a gente faz um culto ao ar livre, com instrumentos, algo muito descontraído, não é aquela coisa fechada. Não, é algo bem alegre, bem jovem, interrompe, sabe? Não é algo, tipo, como pode dizer, todo padronizado. Não tem um padrão. A gente vai deixando guiar. A gente sabe que vai ter os louvores, vai ter a hora da palavra, mas de uma forma muito fluida, muito descontraída. E aí, quando a gente está ali concentrado, fazendo aquela adoração, trazendo uma palavra, as pessoas que fazem parte da staff do projeto, da equipe do projeto, elas se espalham de 2, de 3, e vão conversando com as pessoas. E a gente procura muito mais ouvir do que falar. Então a gente pergunta para as pessoas se elas estão precisando de uma oração, se elas estão bem, e a gente vai criando ali uma conversa onde as pessoas elas se sintam à vontade de falar, de pedir um conselho, de pedir uma oração, uma palavra. A gente deixa as pessoas falarem, porque, como pode dizer, quando a pessoa ela se permite falar, né, depois ela vai parar para ouvir. Quando a gente só ficar falando, às vezes a pessoa está com pressa, às vezes a pessoa ela não está afim de ouvir. Então, agora que ele me ouviu, agora eu vou, pelo menos por educação, ouvir o que ele tem para falar também. Então a gente tem as plaquinhas, né? Posso orar por você? Você precisa de oração? Ou alguma outra frase. E aí a gente para as pessoas, aborda: oi, tudo bem? Meu nome é Cauã, eu estou ali com o pessoal fazendo um momento de louvor, um culto, e a gente gostaria de saber se a gente pode orar por você, fazer uma oração. Tem alguma área específica que você quer que a gente ore, na área da família, área sentimental? A gente vai conversando e no final, né, a gente faz a oração, a gente deixa um versículo e as pessoas que estão mais ali, como pode dizer, receptivas, a gente pega o contato dela para poder conversar posteriormente, fazer um discipulado. E ali o culto está rolando, né? Está tendo louvor, está tendo adoração, oração. A gente tenta criar um ambiente muito intenso de adoração, bem profético, né? E às vezes a gente faz oração por curas, por milagres, libertações também. E ali tem a momento da palavra, as pessoas elas começam a se aproximar, algumas entram ali, meio que interrompendo, pedindo oração, pedindo algo, algumas param ali para ouvir, para escutar. É algo bem, bem dinâmico mesmo, como eu havia falado. Uhum. Muito legal isso. E o interessante que eu achei de você falar é que vocês procuram ouvir mais do que falar, né? E é realmente muito diferente do estilo de evangelismo que a gente está acostumado, que é o tipo, leva o folheto, entrega o folheto, fala, tipo, né? Vai andando com a pessoa até onde você conseguir, tipo, e não dá o espaço para a pessoa falar do que ela precisa também, né? Porque não é só falar, porque falar, até papagaio fala, né? E outra coisa que você falou também que eu achei muito legal é que muitas vezes a gente quer fazer um papel que não é nosso, né? Que é o de convencer as pessoas. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Então a gente precisa também entrar nisso sabendo que a gente não vai convencer ninguém, né? A gente só vai falar de Jesus. E se a pessoa se interessar,
amém. E o Espírito Santo vai fazer o resto das coisas, né? Se ela se interessar no culto que vocês estão fazendo, amém. Mas o resto das coisas é o Espírito Santo que vai fazer. Então, muito legal isso. Pra falar a verdade, assim, quando a gente convida, por exemplo, alguém de fora para ministrar, né? Geralmente as pessoas elas têm o costume de fazer o apelo. Mas a gente mesmo, no projeto, não faz apelo. É o que as pessoas elas ficam tipo, como assim? Porque a gente diz que nosso trabalho ali é só lançar a semente, né? Lançamos a semente da palavra. É o que Paulo diz, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, a gente não fica fazendo aquele apelo forçado, quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, sabe? A gente entende que cada lugar ele tem a sua forma, mas naquele ambiente aberto ali, a gente não fica forçando as pessoas, sabe, a virem à frente, ou constrangendo as pessoas, não. Se alguém, por exemplo, quer receber oração, a gente chega de canto, pergunta ali se a pessoa ela reconhece Cristo como Salvador, pega o contato dela, faz uma oração ali. E, como eu falei, a questão do discipulado ela é muito importante para a gente, acompanhar as pessoas. Porque, por exemplo, a gente somos pessoas de diversas igrejas. Eu sou da Assembleia de Deus, a Larissa é da Renascer. Então, cada pessoa do projeto é de uma igreja diferente, movimento diferente, estilos de culto diferentes. Mas quando a gente se une, a gente não está ali em nome da placa A, da placa B. E aí, por exemplo, a pessoa ali, ela decidiu por Jesus durante o nosso evento. Então, como que a gente vai fazer? Ou a gente fala para a pessoa, essa pessoa é muito distante, né? Procura uma igreja próxima da sua casa, né? E a gente pega a conta dela, acompanha ela ali de longe, né? Mas sempre incentivando, sempre mandando uma palavra. Ou então, por exemplo, se a pessoa é mais próxima, tem a igreja da fulana ali. Ou tem a minha igreja que está mais próxima de você. Então a gente vai encaminhando nesse sentido. A nossa maior preocupação não é encher templos, mas encher as pessoas da presença de Deus. Então, a gente tem visto muitos frutos, muitos testemunhos, graças a Deus. E é assim, como você mesmo disse, né? Nosso papel, a gente não fica preocupado em convencer ninguém. Porque você é um pecador, você tem tal prática, se arrependa, mude, a gente prega o evangelho, né? Ou então, pessoal, se você ficar fazendo isso, continuar vivendo essa vida, você vai para o inferno. A gente sabe que um pecado é uma realidade e a gente tem que combater o pecado sim, mas isso é um processo, né? Que acontece no discipulado. Não tem como a gente querer pregar de Gênesis a Apocalipse num único encontro, né? É o que as pessoas elas acham que tem que ensinar toda a verdade da palavra de Deus de uma vez na mente das pessoas. Não. Calma, né? Paulo ele diz que primeiro os crentes eles começam com leite e depois o processo eles vão receber aquele alimento mais sólido. Então a gente tá ali, é uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra ali que vai alegrar o coração da pessoa e aos poucos a gente vai, né, no discipulado ali, intensificando mais, né, a palavra de Deus. Então, não adianta a gente querer convencer ninguém, apontar defeitos, porque todos nós somos humanos, todos nós somos falhos e nosso maior objetivo não é mostrar nós estamos ganhando 100, 200 pessoas, não, mas é tudo ali, sabe, aos poucos, cuidando, porque já ganhei, sei lá, 30 pessoas durante um culto, durante o evento, mas beleza, a pessoa levantou a mão aqui no momento, mas amanhã eu nem sei o nome da pessoa, não sei quem foi, não sei onde mora, então aí fica complicado. Uhum. Uma coisa interessante que você falou, que é muito legal e que eu sinto que falta muito nisso, no povo de Deus mesmo, é a unidade. Porque você falou que são pessoas de várias igrejas. Não é só o pessoal da Assembleia, são pessoas de várias igrejas. E eu acho que isso representa muito o reino de Deus. E eu tava até esses dias pensando, falando assim, tá, mas e quando a gente for pro céu? Como que vai ser isso, sabe? Porque tem os pentecostais, tem isso, tem aquilo. Tipo, mas isso não importa para Deus. Isso não importa para ele, sabe? O que importa
são as pessoas dispostas a buscar a Deus, sabe? São as pessoas que têm o coração voltado para Ele, porque todas essas coisas são doutrinas humanas e que Deus não tá nem aí para doutrinas humanas, ele tá preocupado com a palavra dele, né? Porque a Bíblia é clara em dizer, né, que ele não tem compromisso comigo ou com você, com nenhum ser humano, ele tem compromisso com a palavra dele para cumprir. Então, a gente não pode achar que as nossas doutrinas são maiores do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai ser maior. Então, esse movimento de pessoas de várias igrejas só nos mostra o quanto o reino de Deus é real, porque são pessoas que vêm de visão diferentes, de igrejas diferentes, que têm formas de cultuar diferente, mas que quando está no mesmo lugar, o que reina é Jesus, sabe? Não é a forma que eu cultuo, nada, é Jesus. E isso é o que faz com que as coisas cresçam, né? Como você mesmo falou, né? Quem dá o crescimento é Deus. Não são as pessoas, não é a placa da igreja. E muito legal isso também, porque é uma das coisas que eu mais concordo. É que quando a gente vai evangelizar, a gente não pode ir levando uma placa. A gente não tá levando uma placa, a gente tá levando Jesus. Porque a placa vai acabar, né? A gente vive um mundo que a gente sabe que vai acabar. E Jesus não, ele é eterno. Então, a Bíblia é clara em dizer que ele é o início, o meio e o fim, né? Então, tipo, tudo é sobre ele. Então, se a gente tem essa visão de que não é a placa que eu tô levando Jesus. E Jesus, ele vai estar na igreja A, na igreja B, na igreja C, e com todos os erros que aquela igreja pode ter. Mas Jesus, ele é suficiente, sabe? Onde tem ser humano, há erro. Mas aonde há Jesus, há transformação, a mudança de vida. E a gente não pode tampar os nossos olhos para isso, né? Então, e sabe o que é o problema? É que, infelizmente, a maior pancada que a gente leva é porque a gente não representa placa. A gente não representa ministérios, denominações nenhuma. Então, às vezes as pessoas elas até nos acusam de, pô, mas vocês estão querendo fundar uma igreja? Vocês estão querendo um ministério novo? O que está acontecendo? Muitas pessoas, por terem uma visão muito fechada, elas não compreendem, sabe, a nossa visão. E a maioria dos nossos reis são pessoas de dentro, né, que não entendem a nossa visão. Já recebemos críticas de pastores, recebemos críticas de muitas pessoas. Mas graças a Deus, né, estamos aí na balada, firmes, da glória de Deus. E a nossa maior preocupação é com pessoas, sabe? O nome do projeto, Eu Acredito na Minha Geração, ele tem esse nome porque realmente nós acreditamos que nós queremos discipular pessoas, tanto, né, os dois viés do projeto treinar jovens para o evangelismo, né, porque a gente ouve muito aquela questão de porque essa geração não ora, essa geração não lê a Bíblia, essa geração aí é uma geração que não é igual a geração de antigamente. Não tem mais milagres, não tem mais cura, não tem mais libertação. E eu já vi Jesus batendo com o Espírito Santo numa praça. Já vi pessoas sendo curadas num culto, numa quadra de futebol, no meio de um parquinho, no meio de lugares que são muito improváveis, sabe? Coisas que eu não vi. Já vi muitos milagres vindo de igreja, mas numa intensidade, num ambiente que, tipo, para pessoas que são muito religiosas, não, sabe? As pessoas elas iam negar até o último, porque elas não iam entender que Jesus ele transcende templos, Jesus ele transcende todo tipo de normas, regras que a gente impõe, todo tipo de, sabe, padrões que a gente estabeleceu. E, por exemplo, uma das coisas que a gente mais ouve mas os pastores de vocês, eles sabem, eles apoiam. Graças a Deus, a gente tem o apoio eu tenho o apoio do meu pastor. Já tive pastor, sim, que não apoiava a gente, né? Pastores que me pastorearam, que eram, sabe, muito rígidos em algumas coisas e eles brecavam um pouco. Mas, graças a Deus, né, aos poucos ali, foram compreendendo, graças a Deus, da visão do projeto. Mas, ainda assim, tinha muita resistência. E, assim, como nossa preocupação ela não é levar placa do ministério A ou B, então, as pessoas elas ficam meio assim, né?
um receio. Mas, por outro lado, existem muitos ministérios, muitos pastores que são receptivos também e abrem as portas das igrejas para a gente fazer eventos, cultos. A gente tem uma igreja que praticamente a parceira é fechada. Sempre que a gente vai fazer um evento, a gente conta com eles, alguns ministérios que estão ali abertos a entender a visão. Então, tem esses dois lados também. Uhum. Agora, eu queria saber o que mais te marcou nesses 4 anos de projeto. Você falou que você viu vários milagres, várias maravilhas acontecerem, então eu queria que você falasse de, sei lá, 2 ou 3 coisas que te marcaram muito nesses 4 anos e que te fizeram ter força para continuar nos dias difíceis que você falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? E uma pessoa que, sabe, tipo, é uma inspiração muito boa para mim, porque um dos casos, né, tem muita história. Vou tentar contar três casos, rapidinho. Um é que, lembra aqui, bom, a gente até parou de fazer isso recentemente, mas a gente tinha o costume de fazer o evangelismo no WhatsApp. A gente tinha um grupo do WhatsApp do projeto. E o que a gente fazia? A estratégia do grupo era o seguinte: você conhece uma pessoa que está passando por uma dificuldade, algum problema, aí você vai lá e manda já o contato dela no grupo. Ali a gente fazia umas hashtags. Você não está sozinho, Deus está com você, vai dar tudo certo, e um monte de coisa. A gente copiava essas tags, todo mundo, e ali você não conhecia aquela pessoa, né? Alguém sabe da situação da pessoa, colocou o contato ali, e a gente copiava a tag, e ali a gente enviava todo mundo junto essa mensagem para essa pessoa. Então imagine, você tá ali triste, né? Aí de repente o celular começa a tocar um monte de notificação. E aí um monte de contatos de um monte de gente estranha, né? Que você não conhece, as pessoas também não conhecem você, e aparece ali um monte de mensagem te motivando a continuar. Numa dessas, uma menina que ela estava prestes a cometer um suicídio e ninguém sabia. E ela estava pronta para se jogar da ponte. Meu Deus. Pronta para se jogar da ponte. E aí, de repente, ela estava ali para ir já, e o celular dela começa a vibrar no bolso, vibrar. Ela achando que era alguém preocupado com ela, ligando para ela. Quando ela vai olhar, era o WhatsApp. Um monte de mensagem de um monte de gente que ela não conhecia. Acho que umas 20 pessoas ou um pouquinho mais mandando mensagem, um monte de número estranho ali. E isso foi impactante porque ela desistiu de fazer isso com a vida dela. Depois ela começou a conversar com a outra pessoa ali, essa pessoa foi até o encontro dela. Então isso foi algo marcante pra gente também. Outro caso foi de uma menina, eu acompanhei bastante ela, e ela estava vivendo um momento da vida dela muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E através do nosso perfil do Instagram, do projeto, ela começou a comentar, curtir, visualizar os stories. A gente acabou seguindo de volta. Acabei chamando ela, oi, vai ter um evangelismo nosso. Só que ela não mora aqui, ela mora no litoral. Só que a gente pegou contato, começou a conversar. E a situação que ela estava passando, vivendo ali, problemas familiares, graças a Deus, hoje ela é uma pessoa muito melhor, tá vivendo algo bom na vida dela, sabe? Houve uma transformação. Então, esse é um dos testemunhos também que me motivam, sabe? De ver que a gente está sendo um instrumento de Deus para poder curar pessoas, para poder levar uma resposta de Deus, uma intervenção de Deus. Outro testemunho também para fechar, os 3, num dos cursos que a gente fez, a gente fez o culto, a gente louvou a Deus, adorou a Deus, a gente foi evangelizar, né? Após o culto, conversar com as pessoas, a gente não encontrou ninguém estava receptivo, ninguém queria assunto. Tudo bem, a gente tem o costume, depois quando a gente faz uma confraternização, faz um piquenique ali no parque, brinca, ri, troca uma ideia, conversa. E ali chegou uma menina que ia vir curto, só que ela chegou atrasada. E ali a gente começou a conversar com ela, e conversa vai, conversa ali, vem.
de repente ela começa a falar que ela estava com depressão, e ela estava se cortando, estava se flagelando, e ela, nas palavras dela, o próprio Satanás estava falando no ouvido dela para ela se matar, e ali ela já estava, sabe, naquela depressão profunda. E ali a gente conversando com ela, ouvindo ela, e ela desabafando ali, a gente fez uma oração para ela, e ela sentiu ali uma presença muito doce do Espírito Santo vindo sobre ela. E a partir daquele momento ela relatou pra gente que nunca mais ela ouviu, sabe, essas vozes de opressão na vida dela, e sentiu um alívio de Deus. Então, são muitas experiências. Além de experiências de cura, de milagres que a gente viveu já, instantâneos, mas essas coisas, sabe, são mais profundas, são mais cura na alma, de depressão, de ansiedade, para mim são coisas que falam muito. Uhum. E caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, falando um pouco sobre o projeto, para se alguém quiser fazer parte do projeto, como faz para participar, e para alguém, né, que pode estar assistindo esse podcast e precisa receber uma palavra. Então, está aí a oportunidade para você. Glória a Deus. Então, tenta ser breve, porque eu acho que eu falo muito, mas dia 30 agora de abril, se Deus quiser, nós iremos fazer o nosso primeiro curso no Vila Lobos do ano, nosso primeiro evangelismo. Então, você que era aqui de São Paulo, Zona Norte, ou até um pouquinho mais distante, tiver condições de ir, que vai ser bênção. Como eu falei, né? Um ambiente descontraído, sem julgamento, sem pressão, algo muito espontâneo, muito alegre, muito divertido. E, apesar disso, é um ambiente muito sério também, sabe? De respeito com a palavra de Deus. Então, a gente está ali para poder pregar o amor de Jesus, para poder levar a esperança às pessoas, para poder levar o poder de Deus, a presença de Deus mesmo às pessoas. E para deixar uma mensagem final eu não sei qual você que está me assistindo, o momento que você esteja passando, talvez não seja um momento muito bom, mas Jesus, ele está presente e ele quer mudar, sabe? Às vezes passamos por coisas que nós não entendemos, momentos difíceis, mas tudo é para a gente ter uma experiência maior. E talvez você esteja passando por um momento de depressão, ansiedade, uma doença, um luto, mas eu quero que Jesus conforte seu coração, que Jesus, ele, sabe, seja um alívio para tua alma. Pedro vai dizer para a gente que a gente precisa lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, porque ele tem cuidado da gente. Então, Jesus, ele cuida. Por mais que as coisas elas não saem da forma que a gente queira, mas Jesus, ele está no controle de tudo. É isso. Então é isso, Cauã. Queria muito te agradecer, de verdade. O nosso papo foi muito bom, foi muito gostoso. Acho que é sempre bom a gente poder ter essas oportunidades de falar um pouco sobre o reino, sobre a palavra de Deus. Acho que isso faz muita diferença, não só nas nossas vidas, mas eu creio que também na vida das pessoas que vão estar assistindo esse episódio. Queria te agradecer de verdade. E já fica aqui o convite para trazer mais dos seus líderes, entendeu? Mais pessoas que trabalham no projeto, porque eu tenho certeza que eles também vão ter várias outras visões para compartilhar. Então, fica aí o convite já para os líderes do projeto. Amém. Vamos ver se qualquer dia a gente grava aí com uma galera boa. Isso, foi um prazer. Acho que eu falei bastante, mas é isso. Que Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. E que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Para bater mais papo. E foi muito bom. Sim. Então é isso, gente. Queria agradecer a você que foi com a gente até aqui. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever se não é inscrito, de deixar o seu like, de comentar nem que seja um ponto para eu saber que você passou por aqui, que você foi tocado por essa mensagem. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau.